revoluções inglesas elas vão dar um início às revoluções burguesas. O que se entende por revolução? Revolução é a mudança rupta, é uma ruptura do sistema político da sociedade inglesa. O que foi isso? Foi um momento em que a sociedade inglesa vinha de uma tradição longeva, ou seja, de muitos anos, com a tradição de monarquia absolutista, os reis comandando a sociedade inglesa ao longo de muito tempo, e onde a burguesia no século XVII, 1640, ela já vinha financeiramente com condições estruturais econômicas, ela já estava com dinheiro, com recursos para fazer a mudança que ela queria. Ela queria opinar na sociedade. De que maneira? Não só através de indivíduos, né, que ainda não tinha ideia do cidadão, mas individualmente. Ela queria ter força parlamentar. Ela não estava totalmente representada no parlamento. Ela tinha, sim, no parlamento uma representação muito pouca. Então essa revolução, deixando claro, ela vai sair por quê? Dentro do parlamento inglês estava a monarquia absolutista, representada pelo rei e pelos nobres, né? Parte da burguesia são os capitalistas que tinham os monopólios, detinham os monopólios, e está a classe burguesa do campo, são os pequenos burgueses comerciantes, são os puritanos, ou seja, são homens que seguiam a religião protestante, e do João Calvino, sendo que do outro lado do parlamento, da outra parte do parlamento, que estava dividido em duas forças contrárias, políticas contrárias, ideológicas contrárias. De um lado era a monarquia, que era anglicana, e o outro lado era representado pelo puritanismo, né? Então a Revolução Inglesa ela vai dar para a ideologia também, não só a política, mas também religiosa, né? O anglicanismo versus o puritanismo, versus os evangélicos, que a gente poderia dizer assim, né? Então a Revolução Inglesa ela começa em 1642. Por que vai começar essa Revolução Inglesa? Porque, vamos resumir aqui todo o processo, em pequenas palavras. Todo o processo vai se dar como? A população burguesa, ela tem dinheiro, mas ela não tem poder político. Então, vão acontecendo as sucessões de reis e ela não se vê representada. O que vai acontecer? O rei Carlos I, ele vai assumir, filho de Jaime I, ele vai assumir o trono e vai fazer a taxação de tributos altos. Existiam os tributos e ele vai sobretaxar ainda mais altos e criar novos impostos, né? Então isso vai desagradar muito a burguesia que pagava impostos. E não somente ela, ele vai fazer o quê? Ele vai criar impostos para os nobres pagarem, porque os nobres não pagavam impostos até então. Quem pagava imposto era o camponês, eram os burgueses, era a população pobre. O rei, a corte inglesa, a corte francesa, no outro momento vamos estudar, eles não pagavam impostos. Era a população, era o povo que era massacrado em cima dessas cobranças de impostos para dar a sustentação da monarquia absolutista. Então, esse rei, o Carlos, ele vai assumir e vai sobretaxar impostos. O que vai ocorrer? O parlamento não aceita, então vão entrar em guerra civil. Essa guerra civil, o que é uma guerra civil? É uma guerra entre forças contrárias, opostas dentro do mesmo país, forças políticas,
né, dentro do mesmo país. Vai acontecer entre puritanos e anglicanos dentro da Inglaterra. E guerra tradicional são forças contrárias lutando contra outro país. Por exemplo, digamos, o Brasil lutando contra o Paraguai, contra os Estados Unidos, contra a França, suposições. Isso são guerras tradicionais. A guerra civil é guerra interna do próprio país, grupos contrários dentro de um próprio país, por isso guerra civil. Então, dentro dessa guerra civil, que durou aproximadamente 8, 9 anos, ela vai terminar com a liderança total e absoluta do Oliver Cromwell, que era um deputado puritano, né? Ele estava dentro da Assembleia e comandou o exército nesse momento. Então, ele vai assumir o comando do país nesse momento, que vai decretar no seu comando, ao seu comando, uma república, a República de Oliver Cromwell, o nome dele. Então, é o segundo momento da Revolução Inglesa, a República de Cromwell. Essa república, ele vai favorecer grandemente os burgueses, que ele era da classe burguesa, não podemos esquecer, simples de entender. Imagine um parlamento, que é hoje uma Câmara dos Deputados Federais, né? Esse parlamento é dividido em duas forças contrárias políticas, ideológicas. A monarquia absolutista, em que o rei concentra todos os poderes de comandar o exército, baixar impostos, taxar tributos, administrar todas o corpo administrativo da justiça, de leis, era o rei que fazia. E do outro lado está os burgueses, né? Uma minoria. Então, com a Revolução Inglesa, vai haver essa ruptura que vai ser no final, encaminhando já para o final, porque devemos ser breve nessa explicação. A Revolução Gloriosa vai ocorrer o quê? Oliver Cromwell, ele assume o comando do exército, assume o comando da nação, e ele vai baixar o decreto de abertura dos portos. Ele vai dizer o seguinte, que todo navio que tiver, toda a mercadoria que for importada, né, que a Inglaterra importar, essa mercadoria deveria ser trazida dentro de um navio inglês. Não poderia vir em outro navio que não fosse inglês, a não ser que esse navio proveniente de um país que estivesse em negociação comercial favorável à Inglaterra. Caso contrário, só poderia ser ancorado nos portos da Inglaterra os navios ingleses. E com essa lei ele vai dar um grande salto econômico para a Inglaterra. Vai enriquecer muito os burgueses, os grandes exportadores, os importadores. Eles vão favorecer muito a burguesia. Ele, Oliver Cromwell, vai dar as costas para os camponeses, né, que nunca tinham representação dentro do parlamento. Na verdade, eram pequenos burgueses, eram os burgueses, os comerciantes médios e alguns comerciantes com posses maiores, porque a concentração dos comerciantes industriais ricos estava junto com a burguesia, junto com o rei, desculpe. Então, essa República de Cromwell dura pouco, ele vem a falecer, assume seu filho, que não agrada também o parlamento, porque ele era católico. Ele é colocado de lado e, antes disso, o Oliver Cromwell vai mandar decapitar o rei Carlos I. Isso é importante, porque a Inglaterra vai estremecer. O poder desse homem, que durante o seu curto período de tempo, que administrou a Inglaterra, Oliver Cromwell, ele faz mudanças significativas, principalmente no exército. Voltando a falar dele rapidamente, ele vai fundar, ele vai dar ao exército um suporte que nunca havia sido dado, a lei de merecimento, a meritocracia. Ou seja, o exército e os soldados passam a ser valorizado pela atividade deles,
pela produção desses homens. Então eles passam a entrar na guerra com vontade, porque passam a receber soldos, né? Eles passam a ser promovidos por mérito e não por título de nobreza, como era antes com o rei, né? Então, caminhando para o final, essa república não vai dar certo. Entra o filho do Oliver Cromwell, que não dá certo também, por ser católico. Ele é colocado de lado. O parlamento, ele chega à conclusão que, diante da situação que estava vivendo, nesse meio tempo, nessas alternâncias de governo, de rei, existe uma população efervescente ali, uma situação política complicada, poderíamos dizer. Então, o parlamento, ele vê que eles precisam tomar a rédea da situação. Então, eles convocam o rei, o Guilherme de Orange, da Holanda. Então, esse rei, que era casado com a rainha Maria, com a Maria II, ela vem da Holanda com o rei e assume o comando da Inglaterra com uma única ou mais primordial situação. O parlamento faz a lei chamada Bill of Rights. Então, o que é essa lei? São vários capítulos, né, vários tópicos, vários itens em que diz principalmente que o rei estará submetido ao parlamento. Aqui, de tudo que eu disse, de tudo que o livro traz, aqui está o cerne da questão. A mudança estrutural política da Inglaterra que persiste até hoje. O rei não vai mais mandar. Ele está lá, é uma monarquia, porém, uma monarquia restrita. Essa lei vai restringir, vai limitar o poder do rei. O poder agora será dado ao parlamento, que irá criar leis, taxar tributos, comandar o exército, administrar todos os setores políticos, jurídicos, legislativo da Inglaterra, através do consenso dentro de um parlamento, dentro das forças atuantes do parlamento. E principalmente, meus caros, tem que ficar claro o nome de um homem, de um filósofo, John Locke. Todo esse processo da Revolução Inglesa, ele permeia, ele passa por uma filosofia, qual? De John Locke. Ele vai dizer o quê? O seu pensamento é o seguinte, que naquele momento os reis se diziam, o Jaime I falava, o Carlos I falava, eu sou rei por direito divino. Então, John Locke vai dizer, não, senhores, não existe reinado por garantia divina, mas o homem, ele nasce naturalmente livre. Ele precisa ser comandado por si mesmo. Então, ele pode, por sua própria livre e espontânea vontade, criar as leis dentro de um corpo jurídico, dentro de um corpo administrativo, né? Que seria, no caso, o parlamento. Então, ele fala, o rei não tem nada de direito divino, não pode sozinho comandar um país. Esse país tem que ser comandado através de uma constituinte, de leis elaboradas dentro de um parlamento, dentro de um corpo jurídico onde estão os representantes do povo. Então, é o homem, é o cidadão, já vem a ideia de cidadão, é o cidadão que vai fazer prevalecer a sua vontade. Então, terminando a aula, o que foi a Revolução Inglesa? Em uma única palavra, a mudança política estrutural de um país. Era monarquia absoluta, todo o poder concentrado nas mãos do rei. Passa a ser o que no final? Na Revolução Gloriosa? Monarquia parlamentar. O rei está ali, mas ele não governa. E, principalmente, encerrando, essa monarquia parlamentar continua até a data de hoje e a revolução vai se chamar gloriosa porque
ela foi feita através de um acordo, chamou-se o príncipe da Holanda para governar a Inglaterra. Então não houve derramamento de sangue como houve a primeira Revolução Puritana. Então daí o nome de Gloriosa. Foi feito esse acordo e a Inglaterra tornou-se pronta para o capitalismo. Estava representada a burguesia, né, de maneira geral dentro de um parlamento. Então as revoluções puritana e gloriosa dão início vão estruturar um capitalismo. As burguesias estão formadas, estão com poder político e econômico para sustentar no futuro a Revolução Industrial, que vai alavancar definitivamente o capitalismo, tá? E é isso. Muito obrigada.